Olá! Esse é o vídeo relatório do experimento de destilação, realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse experimento teve como objetivo estudar um processo de separação binária em uma coluna de destilação com recheio, determinando o número de pratos teóricos na coluna e analisando os fenômenos existentes. A destilação tem como objetivo a separação de uma mistura de líquidos nos seus principais componentes e é uma das principais operações nas indústrias químicas. É uma operação largamente utilizada nas indústrias de petróleo, química, petroquímica, de bebidas e farmacêutica. Industrialmente, a destilação pode ser em regime batelada ou contínua. A destilação contínua pode ser de dois tipos, flash e fracionada. O diagrama de equilíbrio em XY pode ser usado com exclusividade para o cálculo de número de estágios de equilíbrio necessários para uma certa separação. Para isso, iremos calcular o balanço de massa em torno de um estágio n que leva ao seguinte: o balanço de massa total, o balanço de massa de um componente e, resolvendo, encontra-se. Essa equação relaciona as composições da fase vapor e da fase líquida que passam uma pela outra entre os estágios. Se a curva que representa essa equação for graficada nas coordenadas xy, ela será chamada de curva de operação. Se a curva de equilíbrio for graficada no mesmo diagrama xy, é possível efetuar graficamente os cálculos estágio a estágio. Um ponto sobre a curva de equilíbrio representa duas correntes que saem de um certo estágio em equilíbrio. O método gráfico de McCabe-Thiele é um método simplificado que utiliza apenas o balanço material e o diagrama de equilíbrio XY na estimativa preliminar do projeto de uma coluna. A simplificação assumida pelo método ocorre nas vazões molares de cada fase, as quais são consideradas constantes em cada seção. Isso elimina a necessidade de fazer iterações para solucionar o problema. Cada andar teórico, de acordo com o método de McCabe-Thiele, é descrito por um degrau entre a linha operatória e a curva de equilíbrio. Este gráfico mostra o traçado característico dos vários andares teóricos da coluna de destilação, representados no diagrama XY pelos degraus, desde a composição XD do destilado à composição XB do resíduo, de acordo com o método de McCabe-Thiele. As colunas de fracionamento devem ser projetadas a partir da combinação do número de estágios e da razão de refluxo, de forma a se obter a separação desejada dos componentes da carga com menor custo total. Quanto maior a razão de refluxo, menor o número de estágios, e vice-versa. Assim, a razão de refluxo ótima estará situada entre um par de valores mínimo e máximo. Para as colunas de recheios, Peter supôs que este mesmo enriquecimento do vapor ocorrerá em uma certa altura do enchimento, numa coluna de recheio, a qual se denominou altura equivalente a um prato teórico, AETP. Visto que todas as seções de enchimento são fisicamente análogas, supõe-se que um andar de equilíbrio é representado por uma certa altura de enchimento. Logo, podemos escrever: a altura do enchimento é igual a AETP vezes o número de pratos teóricos. Murch apresentou a seguinte expressão empírica para o cálculo do AETP, a partir da análise de resultados de vários experimentadores, para as condições de refluxo total. Nessa equação, A, B e C são constantes dependentes do recheio, L é a velocidade máxima superficial do vapor, D é o diâmetro da coluna, Z é a altura do enchimento, alfa é a volatilidade relativa média, μi é a viscosidade média da fase líquida das medidas de topo e do fundo da coluna, e ρi é a massa específica média do líquido do topo e do fundo. Fensky deduziu uma equação para calcular o número de pratos correspondentes ao refluxo total para uma dada separação, onde n é o número de pratos, xa e xb são as frações dos componentes A e B, respectivamente, na fase líquida, T e F indicam o produto de topo e de fundo, respectivamente, alfa média é a volatilidade relativa média, que podemos tomar como a média aritmética entre as volatilidades relativas das temperaturas do refervedor e do topo. O equipamento é constituído pelas seguintes partes e acessórios: a coluna é composta por 7 estágios de destilação transparentes, módulo refluxador temporizado, refervedor tipo parcial, condensador de vidro tipo total, módulo de coleta de vidro graduado, sensor de temperatura,
bomba de vácuo de duplo estágio, vacuômetro tipo Bourdon, painel elétrico e notebook supervisório. Os materiais utilizados foram álcool etílico comercial, picnômetros, proveta, funil de transferência, seringas especiais, seringas normais, pera de sucção, cronômetro, régua de nível, amostra de anéis de Rashig e água. O procedimento experimental foi o seguinte: foi colocada uma solução de aproximadamente 15% de peso de álcool em água no refervedor. O sistema de aquecimento para controlar a destilação e refluxo e o microcomputador foram ligados. Quando a solução no refervedor entrou em ebulição, mantemos a destilação e refluxo definido até que as temperaturas do refervedor e ao longo da coluna observada através do microcomputador estivessem estabilizadas. Foi então retirada uma amostra do produto de topo e de fundo para determinar a densidade e posterior cálculo da fração molar. Após o procedimento, foi feita a coleta dos dados contidos no microcomputador e iniciado para a próxima destilação com um diferente refluxo. O mesmo procedimento foi realizado para uma vazão de refluxo na coluna de 2:1, 1:2 e depois para a vazão de refluxo nula. Com auxílio do software utilizado juntamente ao aparato experimental, puderam ser obtidas as curvas de temperatura versus tempo, para cada uma das seções da coluna nos 3 procedimentos realizados. A primeira figura é referente às curvas de temperatura para a razão de refluxo 2:1. Antes de começar os procedimentos de análise, foi necessário aguardar o sistema estabilizar as temperaturas, o que durou cerca de 2 horas. Pode-se observar que em cerca de 2.100 segundos, o refervedor atingiu a temperatura setada para o sistema, após variar quase linearmente durante o período. Um pouco antes, em aproximadamente 1.500 segundos, o vapor começou a subir e vencer a resistência do recheio frio da coluna, até que em cerca de 2.500 segundos já estava presente ao longo de toda a altura da coluna, aumentando consideravelmente as temperaturas medidas pelos demais sensores. Pouco depois, em cerca de 2.500 segundos, observa-se que a temperatura do destilado passou a subir, o que indica que a partir desse momento o destilado começou a aparecer. A segunda figura mostra os perfis de temperatura para o segundo procedimento, com razão de refluxo 1:2. Com elas já estabilizadas, nota-se um pequeno aumento nas temperaturas das seções intermediárias com relação ao procedimento anterior. Isso foi devido ao refluxo do condensado ter diminuído, pois os fluidos que transitavam dentro da coluna trocaram menos calor com o líquido de menor temperatura que voltava do condensador. Já a terceira figura apresenta as curvas de temperatura para o refluxo zero. O perfil se assemelha à figura anterior, com as temperaturas das seções intermediárias maiores do que no primeiro caso, o que faz sentido, uma vez que há uma maior presença de água na coluna, que contém maior ponto de ebulição. Para o cálculo das razões de refluxo reais para cada caso, traçou-se a reta de operação da seção de retificação de cada um dos 2 procedimentos, 2:1 e 1:2. Posteriormente, determinaram-se os coeficientes angulares dessas retas, cujo valor corresponde a R sobre R mais 1. Para a determinação do número de pratos teóricos pelo método de McCabe-Thiele, primeiramente calcularam-se as frações molares de etanol, que é o composto mais volátil, a partir das densidades obtidas com o picnômetro para cada um dos procedimentos. A seguir, para traçar a reta de operação da seção de retificação, determinou-se o ponto em que ela toca o eixo Y, o qual possui valor xd sobre R mais 1. Os resultados são mostrados nessa tabela. Na sequência, utilizando a curva de equilíbrio etanol-água, plotou-se a reta de operação partindo de xd igual a yD e cruzando o eixo Y em xd sobre R mais 1. A partir disso, foi determinado o número de pratos teóricos correspondente aos degraus do método McCabe-Thiele. A curva mostra o resultado do método para o procedimento com razão de refluxo 2:1. Como pode-se observar, obteve-se um número de pratos igual a 3. A seguir, é apresentado o resultado para o procedimento com razão de refluxo 1:2, o qual também forneceu um número de 3 pratos teóricos. Tendo como base a altura de um andar da coluna utilizada, de 10 cm, e o número de pratos teóricos obtidos com o método visto anteriormente, pode-se determinar o valor da AETP.
Como em ambos os casos o número de pratos teóricos é 3, o valor obtido para a AETP é de 3,33 para as duas razões de refluxo. Isso significa que o enriquecimento do vapor ocorre em 1/3 da altura do enchimento em cada uma das seções da coluna de destilação estudada.